Os antes vão surtar. Gabriel Peck bateu o martelo sobre o seu futuro e surpreendeu geral. Além disso, tem também nesse Fala Gigante novidades da lista de relacionados do nosso Vascão para a partida de amanhã contra o Santos no Morumbi. Hoje aconteceu o último treino no CT Moacir Barbosa e eu vou trazer aqui a você tudo o que rolou. Mas, além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades nesse Fala Gigante que chega para você na tarde desse sabadão bastante agitado com as últimas notícias do nosso Cruz Maltino. Mas antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando sempre pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, antes de você, amigo vascaíno, sair desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para a divulgação do nosso trabalho e também a sua inscrição. Tem muita gente nova que está chegando aí no canal do Gigante Vasco e que acaba não se inscrevendo. Então nesse momento que eu venho pedir para você é a sua inscrição para ajudar a divulgação aqui do canal do Gigante Vasco e o crescimento também do nosso trabalho. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente este Fala Gigante falando sobre o que rolou nessa manhã de hoje no CT Moacir Barbosa, porque hoje foi uma manhã de treino no CT. O elenco Cruz Maltino, como está aparecendo aí na imagem a vocês, realizou hoje o último treino antes da viagem para São Paulo. O Vasco viaja aí nessas próximas horas, inclusive, dependendo da hora que você está assistindo a esse vídeo, o elenco Cruz Maltino já está em direção a São Paulo ou até mesmo já desembarcou em solo paulista. O Vasco amanhã entra em campo às 4 horas da tarde, às 16 horas, para enfrentar o Santos dentro do Morumbi. E hoje foi realizado o último treino desta semana cheia. O Vasco ele enfrenta o Atlético Mineiro no último domingo em São Januário. Segunda, o elenco Cruz Maltino recebe folga. Entretanto, depois da segunda-feira, todos os dias o Vasco foi a campo. Terça, quarta, quinta, sexta e hoje. 5 dias de treino. Uma semana cheia. Algo que o técnico Fernando Diniz pouco teve durante seu tempo de trabalho. Para essa partida de amanhã contra a equipe do Santos, Fernando Diniz não terá à disposição o Pablo Verratti. Talvez durante todo esse período aí do técnico sob o comando Vasco, principal jogador, até porque olhando os jogos em que o Fernando Diniz comandou a equipe, no caso 16 no total, em todas as partidas Pablo Verratti foi o titular da equipe. Então é de fato um nome que Fernando Diniz, ao montar o time titular, vê Verratti como titular absoluto e não terá o atacante à disposição para esse jogo de amanhã. É um nome que está fora da lista de relacionados, que já a gente vai trazer a vocês com algumas novidades. Para o lugar do artilheiro, assim como teve ontem, também teve hoje no treino, alguns testes. Ou o Ryan entrando na vaga deixada por Pablo Verratti e entrando na vaga do Ryan, Benjamin Garré, o Vasco tendo uma trinca ofensiva, com o Garré aberto pela direita, Nuno Moreira aberto pela esquerda e Ryan sendo esse camisa 9, esse centroavante. Posição até que o Ryan já está adaptado por ter feito essa função de centroavante durante toda a categoria de base. Ou uma opção mais fácil, que é a entrada do DVD do David no lugar do Verratti, mantendo aí o Ryan aberto pela direita, Nuno Moreira aberto pela esquerda, sem muitas mudanças no setor ofensivo, né? Então essa é a principal modificação com relação ao Vasco para enfrentar o Santos amanhã no Morumbi. A ausência do atacante argentino Pablo Verratti no treino de hoje. O técnico Fernando Diniz bateu o martelo com relação a como ficará o Vasco da Gama amanhã sem o seu camisa 99. E além da ausência do Verratti, tem a situação também envolvendo o zagueiro João Vitor, que assim como não treinou ontem, não treinou hoje, até porque hoje ele desembarca em solo russo para realizar exames médicos e assinar o seu contrato com o CSKA Moscou. Para a partida de amanhã também então teremos esse desfalque. Há algumas dúvidas ainda
com relação a essa modificação no sistema defensivo. Assim como foi contra o CSA quando o João Vitor estava suspenso, o técnico Fernando Diniz pode colocar o Hugo Moura na zaga e empurrar para o setor de meio campo Jair, ou ele pode fazer uma modificação também mais simples e colocar o Maurício Lemos por ali. Tudo isso veremos aí, amigo vascaíno, né, amanhã, assim que a bola rolar para a partida entre Vasco e Santos dentro do Morumbi. O certo é, Fernando Diniz ganha algumas novas opções. Fernando Diniz tem algumas novidades para esse jogo de amanhã contra o Santos, diante da lista de relacionados. Vascaíno, eu apareço aqui rapidinho em um cenário diferente para trazer a você informações sobre a lista de relacionados do nosso Vasco que acabou de ser divulgada, tá? Uma lista com muitas novidades, muitas mudanças e algumas ausências. A começar aqui, né? Temos presente Alex Teixeira, Barros, Coutinho, David, Estrela, Daniel Fusato, Benjamin Garré, GB, Hugo Moura, Jair, Léo Jacó, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Luiz Gustavo, Nuno Moreira, Pablo, Paulinho, Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Rayan, Tietê, Thiago Mendes e Vitor Luiz. Esses são os atletas que o técnico Fernando Diniz levou para viajar com a delegação para São Paulo, para amanhã. Todos esses jogadores estarem à disposição do técnico para enfrentar o Santos no Morumbi. Com relação à lista, o que tem de novidade? A principal novidade é o volante Cauã Barros, que pela primeira vez aparece na lista de relacionados do técnico para a partida de amanhã. Cauã Barros foi um dos grandes destaques da Série B do Campeonato Brasileiro, vestindo a camisa do América Mineiro. Neste momento, volta ao Vasco da Gama, assinou um novo contrato com o Cruz Maltino até o final de 2027 e pela primeira vez tem a oportunidade de vestir novamente a camisa do Vasco da Gama nesse novo momento, né? Então o Cauã Barros relacionado, além do Cauã, tem também a grande novidade, que é o atacante GB, aparece novamente na lista após se recuperar de uma lesão na coxa esquerda que tirou o atleta por 3 semanas dos gramados. E temos também como grande novidade no setor ofensivo a presença do Léo Jacó. Léo Jacó hoje é o artilheiro do time sub-20 do Vasco, com 16 gols em 35 partidas na temporada, amigo vascaíno. Um grande jogador, um grande atacante, que vem tendo aí números muito bons nessa temporada de 2025. Ele, Léo Jacó, no caso, entra na vaga do atacante argentino Pablo Verratti, né? Que acabou ficando suspenso após levar o terceiro cartão amarelo contra a equipe do Atlético Mineiro neste último domingo em São Januário. Além da ausência de Pablo Verratti, também temos a ausência de Matheus Carvalho, Matheus Cocão, que fica de fora. O volante sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e já iniciou tratamento intensivo no departamento médico, não vai precisar passar por um processo cirúrgico. Maurício Lemos também ficou de fora da relação por uma opção do técnico Fernando Diniz, assim como também Lloyd Augusto, também fica de fora da lista de relacionados. O angolano, de acordo com informações do GE, perdeu algumas sessões de treinos durante a semana por causa de uma virose, mas voltou às atividades normalmente nesse sábado, entretanto, não esteve presente na lista de relacionados. Então, algumas ausências aí importantes, né? Matheus Carvalho fora, Lloyd Augusto fora e a grande surpresa, cara, Maurício Lemos fora da lista de relacionados. O Vasco não tem João Vitor, que hoje desembarca em solo russo, como eu já trouxe a vocês no vídeo, mas mesmo com a ausência do zagueiro, o Maurício Lemos não viajou com a delegação para São Paulo. A expectativa é que amanhã, novamente, contra o Santos, Hugo Moura volte para o sistema defensivo, tá, amigo? O Diniz, de fato, cansou e mais do que nunca é um recado aí para a diretoria. O Vasco necessita com urgência de reforços para o seu setor defensivo. Se não contratar, vai dar ruim. Maurício Lemos não é uma peça nem um pouco confiável. Então é isso, amigo. Grandes surpresas. Cauã Barros de volta, Léo Jacó, artilheiro do Sub-20 de volta, GB de volta. Grandes mudanças nessa lista de relacionados do nosso Vascão. Agora, fiquem aí com o restante do vídeo. Bom, amigo vascaíno, então vamos embora para o segundo bloco desse Fala Gigante para falar sobre Gabriel Pec. Gabriel Pec hoje é um jogador muito valorizado no mercado do futebol brasileiro e também internacional. Hoje o Pec é um dos principais jogadores do futebol norte-americano, um atleta com números assim simplesmente impressionantes. Ele teve a sua primeira temporada em solo norte-americano no ano passado e já chegou impactando de fato desde sua chegada ao clube da MLS, no caso o Los Angeles Galaxy, o LA Galaxy. O Cria, ele atravessa de fato seu melhor momento individual da carreira.
desempenho que fez com que no ano passado ele se tornasse o melhor jogador do futebol norte-americano. Ele, neste momento, é o atual campeão da MLS com o LA Galaxy, uma transação à época que custou 10 milhões de dólares, 49 milhões de reais ao clube norte-americano pagos ao Vasco da Gama. Foi eleito a contratação do ano da liga, superando simplesmente Luizito Soares, ou seja, ele foi considerado o melhor reforço feito por um time norte-americano na última temporada. Um nome que tem em 70 jogos vestindo a camisa do Los Angeles Galaxy, 29 gols, 16 assistências. Difícil seria se o Peck não estivesse valorizado. Recentemente, Gabriel Peck foi um nome colocado na mesa de muitos clubes aqui do futebol brasileiro, por interesse desses clubes, como Palmeiras, Cruzeiro e até outros aqui do Brasil também demonstraram esse interesse em formalizar uma proposta e ter o Gabriel Peck dentro do seu time. As especulações aumentaram muito nessas últimas semanas, mas o Peck ele bateu o martelo agora, nesses últimos dias, com relação ao seu futuro, e ele deixou muito bem claro que ele não vai sair dos Estados Unidos. Gabriel Peck, nesse momento, jovem, tem 24 anos de idade, ele confirmou que o objetivo dele na carreira não é voltar ao futebol brasileiro, pelo menos nesse momento. Gabriel Peck tem até um sonho, que é vestir a camisa do Liverpool. Se pudesse Gabriel Peck escolher o seu futuro nesse momento, ele revela que o seu sonho é defender o vermelho do Liverpool, pisar em Anfield, estádio inclusive do clube inglês, e sentir o apoio de uma das torcidas mais apaixonadas na Inglaterra. As falas de Gabriel Peck, nas falas dele, ele diz assim, ó: acho que é um desejo muito grande que tenho no meu coração, é de um dia chegar no Liverpool. E amigo, para bom entendedor, meia palavra basta. Se você não sabe, eu te falo aqui agora, mas creio que você vai lembrar. O Vasco, ele teve também um cria, que ao sair do Vasco, ele roda um pouquinho de fato, mas consegue ter um destaque muito grande vestindo também a camisa do mesmo Liverpool, do clube inglês, que foi Felipe Coutinho. E Coutinho, amigo vascaíno, não é nada mais, nada menos do que uma grande admiração para Gabriel Peck. Um nome em que Gabriel Peck olha, observa de longe e tem o desejo de seguir os mesmos passos que Coutinho. Inclusive, até ao ser perguntado sobre o retorno ao Vasco da Gama, meu amigo, ele é direto ao assunto e ele diz: o Vasco sempre vai estar no meu coração. Eu não perco um jogo. Assinei todos os canais para ver todos os jogos. Quando não passa um canal que tenho, eu tento ver alguma live para poder assistir aos jogos. Falo ainda com o Verrete, falo com a galera lá, Léo Jardim, Jair, também é meu amigo, PH, então a galera que estava mais lá em 2023. E ele até fala sobre esse desejo de retorno no futuro, sendo abraçado como Coutinho foi. Ele diz: em uma volta para o Brasil como Coutinho, ser recebido assim de braços abertos para um lugar que me formou como jogador e ser humano seria especial demais. Amigo, ficar falando aqui não adianta. Eu quero que vocês vejam com os próprios olhos as palavras do próprio Gabriel Peck, confirmando que quando ele voltar para o Brasil, o seu clube será o Vasco da Gama. Se liga só. Sem dúvidas, né? Porque eu cresci no Vasco, né? Eu cheguei lá com 8 anos de idade, então meu maior sonho era me tornar profissional. E antes de eu ter essa temporada brilhante em 2023, eu passei por muita coisa, como você falou, por momentos ruins e bons, com quedas para a Série B, permanência na Série B e logo a subida e depois um ano muito bom assim na Série A individualmente falando. E então eu fiquei muito feliz, né? Porque eu lembro que foi um momento de adaptação difícil para mim, né? Vamos dizer que eu fui começar a render realmente ali em 2022 no acesso, e em 2023. Então eu ficava, né? Às vezes eu ia, voltava dos jogos meio triste assim, né? Por ver a torcida criticando, não apoiando assim, individualmente falando. E eu falava, não, eu tenho que fazer alguma coisa porque eu, pô, cresci aqui. Eu não posso terminar assim, sabe? E foi quando em 2023 eu botei na minha cabeça que ia ser meu ano, que eu ia dar muita alegria, que eu ia fazer de tudo pelo Vasco, né? Pra dar alegria ao torcedor. E aí eu saí dessa forma, eu acho que foi Deus assim também, sabe? Porque eu me firmei muito com o Senhor, entreguei tudo pra Ele. E e ter essa resposta, esse carinho foi como um alívio, sabe, da minha parte, porque eu não queria ter saído daquela forma de tipo, ah, Série B, ele não, pô, foi mais uma promessa daqui da base. Então eu creio que eu consegui sair pela porta da frente num clube que eu vou levar pro resto da minha vida. Foi o clube que me criou, me formou como jogador e como ser humano também.
Então eu fico muito feliz de ver esse carinho da torcida do Vasco comigo e saiba que é recíproco, porque até hoje eu acompanho e vou acompanhar sempre os jogos do Vasco, que é meu time do coração. Você acredita? Seleção brasileira um dia jogar uma Copa do Mundo. Então hoje, para minha carreira, eu busco os melhores lugares assim, né, para eu poder estar mais perto do meu sonho. Mas claro que o Vasco sempre vai estar no meu coração. E um dia eu sonho, né, em ir para a Europa. E um dia, claro, numa volta para o Brasil, assim como o Coutinho, né, poder ser recebido assim de braços abertos para um lugar que me formou como jogador e como ser humano, seria especial demais. Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né? De fato, os antes surtam. É um cria pegando o pior momento do Vasco, mas quando ele voltar pra cá, ele volta para o seu clube do coração. É muito diferente, tá? Um recado. O Vasco da Gama é muito diferente. Que coisa boa, né? Espero que esse retorno aí do PEC não demore muito. Deixe a sua opinião aí nos comentários, amigo. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas desse sabadão, e já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Boa Noite Gigante. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui, saudações vascaína!